tudo é um exagero hoje em dia, tudo é muito, mas o menos é mais. E é o que eu procuro no meu trabalho sempre. Bom, essa exposição começou com uma foto que eu fiz de uma lavradora, colhedora de cana-de-açúcar, que eu fiz num trabalho, provavelmente, sei lá, não me lembro que ano que foi, 2006, 2008, uma coisa assim, 2006 eu acho. E a partir dessa foto eu comecei a pensar em continuar essa série de fotos, que sempre são fotos verticais, de corpo inteiro, onde basicamente eu encontro a pessoa e fotografo ela do jeito que ela está, basicamente. É uma coisa muito simples, porque o cenário já existe. Eu não costumo mexer muito, é basicamente encontrado. E aí sim, o enquadramento, um pouco para lá, um pouco para cá, e a gente vai fazendo. No Brasil, quando eu fui fazer o livro O Segredo do Meu Sucesso, que precisa ver o livro para entender o título, eu fui em vários lugares. Eu fui na Bahia, fui no sul do Brasil, em Santa Catarina, e outros lugares, Amazônia, e outros locais que eu ia até às vezes a trabalho e aproveitava também para fazer as pessoas, os trabalhadores. Mas no Brasil eu tinha um carro, na maioria das vezes. Então eu alugava um carro e na maioria das vezes eu estava sozinho. Só que eu tinha um equipamento de flash, tem sempre uma luz nessas fotos. Isso faz parte da linguagem fotográfica. Então eu precisava encontrar alguém para me ajudar. Então muitas vezes eu encontrava na hora, muitas vezes eu nem falava. Uma vez ou outra eu acabava nem falando com a pessoa e tirava a foto e depois explicava o que eu queria. Mas na maioria dos casos eu explicava, falava que eu queria fazer, que eu estava fazendo esse trabalho, que seria um livro futuramente, de trabalhadores pelo Brasil, e que eu queria prestar uma homenagem, fazendo as fotos como eu faço de celebridades ou de capas de revista, que eu já fiz pelo mundo inteiro, né? E aí então pedi autorização para eles. Eles colocavam autorização no iPhone, que eu tenho um programa, assinavam, e eu prometia que eu ia mandar um livro caso a foto fosse publicada, né? E isso era o principal, que eles recebessem o livro em primeiro lugar, porque eles são os homenageados, né? Muitas vezes acontecia então de eu encontrar as pessoas para me ajudar. Então, nesse caso, por exemplo, eu estava andando, eu estava dirigindo, lá longe eu vejo uma pessoa trabalhando no sertão da Bahia, longe ainda, sabe? Dá para ver bem pequenininho, mas você tem que apostar, é uma aposta isso, você vai atrás. E aí eu encontro esse personagem, por exemplo, e do lado a pessoa que pediu para ele fazer o trabalho, o dono dessa futura habitação, vamos dizer, né? E ele super orgulhoso e tal, e no fim o dono me ajudou. Essa daí foi o dono que me ajudou, é mesmo. Tem algumas que foram em São Paulo, essa aqui é São Paulo, por exemplo, do barbeiro eu tinha um assistente, então mais fácil. Em São Paulo tem trilhões de trabalhadores também, então é muito fácil encontrar. Eu poderia ter feito o livro em São Paulo quase, depois é que eu me toquei, sabe, também. Mas eu achava importante viajar e encontrar essas cenas, né, por exemplo, né, e conhecer também os locais e se surpreender com o orgulho das pessoas, com a educação, com respeito, que isso é impressionante. O Brasil não existe igual, eu acho. Todas, eu diria, viu? Todas mesmo, basicamente, porque todas me trataram assim como eu tratei elas
com muito respeito, eles também com muito respeito, né? E foi muito tranquilo, né? E foi muito olhar. Bom, isso foi fora do Brasil. Essa foi na Tailândia. Mas quando eu viajava, eu sempre aproveitei nesses anos para ir fazendo alguns personagens fora do Brasil também. Eu tenho feito com os retratos falantes, com outros trabalhos. Eu acho que é tudo muito universal também, pode ser no meu trabalho, pelo menos no meu. Então eu vi essa pessoa, né, que é uma prostituta, um travesti, eu nem sei exatamente. E eu não falava a língua, então a coisa era mais gesticular, era de gestos, né? E o lugar era exatamente o lugar que ela estava, e com o celular na mão. Isso é importante. Então, eu acho que esse detalhe do celular é muito importante. Ela se entregou do jeito que ela estava e acabou, obrigado. Então, foi assim. Ela eu não tenho autorização, por exemplo, porque não dava. Tudo é um exagero hoje em dia, tudo é muito, mas o menos é mais. E é o que eu procuro no meu trabalho sempre. Então, o mais difícil é você chegar na essência, né, de cada um, e também falo isso para o retrato. Porque o retrato, na realidade, é uma divisão entre o retratado e o fotógrafo. Então, disso você vai captar um momento, você vai editar essa foto e vai mostrar uma delas, você não vai mostrar todas. Né? Uma coisa que está acontecendo bastante, que eu estou estudando agora, é o retrato em movimento. Isso é uma coisa legal para vocês colocarem, darem uma pesquisada, até como o Andy Warhol começou isso há 20 e tantos anos atrás, sei lá quantos, 30, que é o retrato em movimento, vídeo, né? Como se fosse um vídeo. Sabe, eu acho que não aconteceu. Olha que coisa, é uma ótima pergunta, claro. Se bem que, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu explicava antes, né? E, bom, mas mesmo se tivesse uma pessoa que não soubesse escrever, ela poderia desenhar alguma coisa, do jeito dela, né? Mas isso não aconteceu, porque na realidade eu passo a palavra através de perguntas que representam o sonho da pessoa, o futuro do Brasil, quem eu sou, né? E aí ela pode desenhar, escrever, ou ambos, né? Ou um dos dois, né? E aí a gente coloca os dois juntos. Eu diria que assim, sabe, um ou dois, sei lá, 3 ou 4, eu não sei como, é impressionante, muito pouco. E também nesses daqui, talvez 1 ou 2 de 600 que eu fiz. Eu tenho 600 pessoas aqui só no Brasil, fora o resto, fora no mundo, que estão com autorização aqui no celular. É muita gente, né? Acho que é um conjunto de coisas, né? É um conjunto. É a linguagem fotográfica, é colocar o seu eu, realmente encontrar a sua direção dentro da imagem, o que você está buscando, procurar conhecer um pouco da pessoa, se você vai fotografar uma pessoa conhecida antes, celebridade, ou alguém que eu vou fotografar. Hoje é muito fácil, você põe um Google, você encontra. Então você sabe conversar um pouco com ela e tal, saber um pouco da pessoa, acho bom. Mas o mais importante é deixar a pessoa como ela é. Assim como eu encontrei esses, eles estavam lá prontos, basicamente, para mim. Então, eu acho que passar confiança, né? Isso é muito importante também, isso é uma das coisas. Passar respeito, né? E deixar a pessoa aparecer. E aí vai encontrar um momento, né? Hoje, eu acho que o retrato está cada vez mais simples, o mais simples possível. Tudo está mais simples. Isso também, porque imagina eu há sei lá quantos anos atrás que eu ia
fazer um retrato que me mandaram quantas vezes na Argentina para fazer um retrato. Eu levava assistente, sei lá quantas bags, né, sei lá, flashes, câmeras enormes, Hasselblad, sei lá. E era bem mais difícil, porque você tinha que saber o que ia acontecer e tudo mais. Hoje, claro, você vê, né? Mas isso, a linguagem fotográfica é o que vai mandar, não é? Então você precisa saber o que você está fazendo e saber como colocar tudo. Colocar os elementos, encontrar a essência da pessoa. De alguma maneira, é o que eu procuro. Pois é, eu trouxe uma câmera agora aqui com filme vencido que eu estou querendo fotografar e ainda não fiz nada. Eu vou pegar ela. Eu vou voltar a fazer filme, eu tenho vontade. Eu tô com os papéis vencidos, tudo vencido, eu vou dar uma brincada. Laboratório, agora eu vou fazer isso. Tudo volta, né? Tudo volta, não é? É verdade isso, é impressionante.